Classificação indicativa livre. Olá, este é o UFPR Notícias, trazendo para você o que é destaque na Universidade Federal do Paraná nesse dia 7 de agosto de 2015. Hoje você confere como foi a comemoração dos 54 anos do Hospital de Clínicas. Acompanhe também tudo o que aconteceu em um seminário internacional que visa discutir questões de educação infantil. Não sai daí! A reitoria assinou agora há pouco um acordo de dupla diplomação de mestrado com a Universidade de Stuttgart. Representantes do Senai Paraná, Universidade Federal do Paraná e da Universidade Alemã de Stuttgart firmaram hoje o acordo de mestrado de dupla titulação, que possibilitará intercâmbios acadêmicos entre as instituições. O acordo vale para o Programa Internacional de Mestrado Profissional de Meio Ambiente Urbano e Industrial. E as atividades desenvolvidas, os alunos que estão no mestrado, eles vão ficar um ano fazendo disciplinas básicas. E essas mesmas disciplinas, os alunos que estão em Stuttgart vão estar fazendo na Universidade de Stuttgart. E daí tem a troca. O aluno, né, da UFPR vai ficar durante um ano em Stuttgart, onde no primeiro semestre que está lá, ele complementa as disciplinas e desenvolve toda a sua atividade de pesquisa. Deve ser uma troca de experiência, deve ser uma troca de tecnologia e o que também eu acho muito importante é a cultura. Nós vamos conhecer a cultura daqui e também os alunos que vão para lá vão conhecer a cultura lá da Alemanha. O programa, que já existe desde 2008, é oferecido pela UFPR em parceria com o Senai Paraná e a Universidade de Stuttgart. Todo esse processo vem sendo conduzido pelo setor de tecnologia da universidade. Estamos, graças a Deus, na 8ª edição desse programa, com muito sucesso, com muita aplicabilidade para os processos industriais. Então, praticamente todos os egressos, os mestres formados nessas turmas são funcionários de indústrias, né, ou vinculados ao setor ambiental. Então, a gente tem uma perspectiva muito interessante. E agora a gente tem um reconhecimento duplo, né, tanto do Brasil com a Universidade Federal e agora com a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, para a certificação desses jovens. Então, certamente foi um grande passo e que a gente imagina estar ampliando a cada dia. Eu acho que esse acordo tem dois aspectos importantes a destacar: a questão da internacionalização e esse fluxo de ida de nossos estudantes e vinda de estudantes alemães é muito importante, vai permitir uma troca de experiências, uma ampliação de horizontes culturais e, sobretudo, a questão com a interação com o setor produtivo. A parceria com o Senai nesse projeto, ela faz a ponte com o setor produtivo, que para nós é muito importante. A universidade resolvendo questões concretas da sociedade. A Superintendência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que administra o HC, teve uma reunião com o reitor Zac Akel Sobrinho e com o diretor do hospital, Flávio Tomazic, para estreitar a relação da educação com a saúde pública. O objetivo do acordo firmado entre EBSER e o Hospital de Clínicas da UFPR é a melhoria do ensino da pesquisa e da assistência médica dos pacientes. O projeto prevê a revitalização de todo o setor administrativo e investimentos fortes no corpo de profissionais do hospital. Para nós é uma grande alegria estarmos recebendo o presidente da EBSER, Newton Lima Neto, que foi reitor, uma pessoa que tem experiência e vivência com a universidade, como parlamentar, teve sempre vinculado às questões da educação e da saúde, e hoje está nos visitando, conhecendo as realidades aqui do nosso hospital, e já estamos falando dos próximos passos dessa parceria, dessa cogestão Universidade Federal, HC, com a EBSER. Acho que o caminho está traçado, são bons passos que vamos dar, a chegada de servidores é a principal delas, e olhamos com muito otimismo para 2016 e 2017. Tenho certeza que teremos um novo complexo hospitalar, HC Maternidade, e isso vai melhorar a formação dos nossos quadros na área de saúde e a pesquisa, que também é essencial, e sobretudo a assistência ao povo do Paraná, que tanto precisa desses hospitais. A EBSER integra um conjunto de ações do governo federal para recuperar hospitais vinculados a universidades federais e vem conduzindo um acordo com o Hospital de Clínicas desde janeiro deste ano. Com a EBSER, nós estamos estancando o processo de diminuição das atividades que, ano a ano, pelas dificuldades de ter um quadro precarizado de trabalho, estão sendo agora levaram a um decréscimo
dos serviços oferecidos por esse grande hospital. Nós vamos retomar, voltando a ser um hospital de grande porte, com mais de 500 leitos, a partir do processo que vai ser passo a passo construído entre a sede em Brasília, junto ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde e a direção da reitoria e o Hospital das Clínicas, de um processo de substituição gradativa da mão de obra precarizada pelos concursados públicos, de modo a que nós possamos atender melhor, que é a nossa missão, o Hospital das Clínicas atender melhor ainda a população, oferecer mais serviços hospitalares à população e, ao mesmo tempo, cada vez mais aperfeiçoar os mecanismos de formação dos nossos estudantes das várias áreas da saúde da Universidade Federal do Paraná. O acordo já traz resultados, como a chegada de equipamentos neurocirúrgicos de última geração no fim do mês de julho. A tendência agora é que mais setores sejam beneficiados com as propostas e projetos da EBSER. Nós estamos esperando, aguardando agora esse término do processo seletivo, no qual a gente terá esse quantitativo de funcionários para que a gente consiga, aos poucos, ir reabrindo e tomando o hospital em carga plena, que esse é o nosso futuro. Também houve uma outra mudança na questão administrativa, nesse processo de gestão, que foi a mudança. A Universidade Federal do Paraná tinha 2 hospitais, tinha a Maternidade Vítor Ferreira do Amaral e o Hospital de Clínicas. Neste processo, nesse momento, nós estamos trabalhando de maneira de complexo. O que isso significa? Você acaba centralizando as decisões, mas ao mesmo tempo descentraliza a questão da assistência e educação. E isso é muito importante, porque você agiliza os processos e você dá maior suporte do ponto de vista administrativo às duas instituições. Estamos já nos primeiros meses, já se integrou dentro do âmbito dos conselhos e da própria administração a maternidade e está indo muito bem por enquanto. E o Hospital de Clínicas da UFPR completou 54 anos. A data foi lembrada com uma solenidade no saguão principal do hospital. O Complexo HC da UFPR esteve em clima de festa na última quinta-feira, dia 6. A comemoração de 54 anos do Hospital de Clínicas contou com autoridades do hospital, da universidade e da EBSER. Depois da solenidade, foi feita uma visita técnica às novas instalações do Serviço de Clínica Cirúrgica, que serão inauguradas em breve. O 7º andar do Hospital de Clínicas teve uma ala reformada, que conta agora com 2 quartos específicos para pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, e 2 outros quartos para isolamento de pacientes com infecções graves. Olha, 54 anos, tem uma trajetória lindíssima, um trabalho na área de formação de quadros para a área de saúde, reconhecido em todo o estado, um trabalho na área de pesquisa avançada, de ponta, e também a assistência, né? Você sabe que vários municípios dependem do Hospital de Clínicas, outros estados também acabam usando o nosso serviço, mas sobretudo Curitiba e região metropolitana. Então é uma grande alegria, tem que agradecer a uma coletividade de milhares de pessoas que aqui trabalham, o quadro Reitoria, o quadro FUNPAR, os voluntários, a Associação de Amigos do HC, tanta gente que vem aqui e faz o melhor que pode para dar essa assistência de qualidade e um ensino, pesquisa e extensão de alto nível. Agora a gente vai falar sobre uma questão indígena bastante delicada. No final de semana passado, o vice-cacique Isaías da Rosa Caigô, da aldeia Caigangue, do Campo do Meio, no Rio Grande do Sul, foi vítima de um ataque. Os criminosos atiraram contra o carro em que ele estava. O crime aconteceu no sábado, 1º de agosto. E quem está aqui hoje para contar melhor esta história e falar um pouco sobre o amparo das leis para os indígenas é Douglas Jacinto Rosa, irmão do vice-cacique e estudante da UFPR. Olá, Douglas, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Douglas, você poderia contar melhor para a gente essa história? Oi, sou o Douglas, né? Sou estudante da gestão ambiental da Universidade Federal do Paraná. Entro na universidade em 2010 e desde que eu me inseri na universidade a gente tenho tentado pensar justamente questões territoriais e ambientais no contexto indígena, né? Esse fato ocorreu na noite de sábado, né? O meu irmão, o vice-cacique, né, liderança, que juntamente com outras lideranças fazem os processos de retomada das terras tradicionais no Alto Uruguai, as terras tradicionais Caigangue, né? Ele retornava para casa, juntamente com o sobrinho, meu sobrinho também, que quando foram surpreendidos, né, por uma caminhonete
que alvejou o carro onde ele estava com uma série de disparos, né? Pelo menos 3 atingiram o veículo e um desses 3 atingiu, né, o vice-cacique na altura da coluna. Ele foi internado, mas hoje, né, já está em casa e não corre risco de vida, né? A gente precisa entender esse ataque no contexto das retomadas, né, que não é um caso específico, né, não é um único caso, não é um caso somente do Rio Grande do Sul, né, está acontecendo no Brasil inteiro, né, a perseguição de lideranças, inclusive a criminalização, né, por parte de entes do Estado, inclusive, para reprimir, né, a resistência indígena, né, de retomadas das suas terras, as quais foram tiradas, né, pelo projeto societário, né, do Brasil, que tinha, né, como objetivo desterritorializar essas terras indígenas, colocar em pequenos aldeamentos e dar lugar, né, para as empresas coloniais que eram, né, e fazer assim, né, o seu projeto de sociedade pautado, né, na exploração de recursos. E hoje, né, temos aí a produção de commodities, né, que acaba desterritorializando os povos indígenas, que com a Constituinte hoje buscam, né, seus direitos territoriais novamente, afirmados, né, na Constituição, que você tem também agora nesse processo e a lentidão nas demarcações das terras indígenas, esse conflito no campo, né, que o Estado chama de conflitos fundiários, né? A gente, no processo de demarcação das nossas terras tradicionais, de reaver essas terras, a gente acaba sendo, né, minado por essa lentidão e também por atentados de liderança como essa, na tentativa de nos minar e acabar com a resistência indígena pela demarcação das suas terras tradicionais, né? E Douglas, depois desse ataque, como que ficou a sua situação e a situação do resto do pessoal da aldeia? Hoje a aldeia psicologicamente não tá existindo, né? Você vê no olhar das pessoas o medo, o sentimento de abandono, né, por parte dos órgãos do Estado que deveriam fazer, né, a proteção, né, dos povos indígenas. E você também tem um processo que eu acho que tem que frisar também, que é a falta de amparo, né, quando acontece esse tipo de evento por entidades do Estado. Por exemplo, quando a gente ligou para a polícia não foi ao local, e novamente na segunda-feira, quando a gente procurou a delegacia, a Polícia Federal de Passo Fundo, essa mesma não nos recebeu. Por 2 vezes a gente tentou para que abrisse o inquérito e que, inclusive, fossem na comunidade, né, verificar os fatos e também, de repente, dar a proteção devida, né, para a comunidade. A gente tem 63 famílias e cerca de 300 pessoas, a sua maioria crianças, né? Então você tem uma comunidade hoje que está totalmente assustada, está um caos, né? A gente pode dizer desse jeito. E a gente tem o temor de que venha acontecer mais, né? Já que o meu irmão hoje já está em casa, né? E você é estudante de gestão ambiental Isso. aqui da UFPR, né? Você pode contar pra gente por que você escolheu esse curso? Eu escolhi o curso de gestão ambiental pensando especialmente em como fazer, né, a gestão das terras indígenas que, com o processo colonial, como eu comentei no início, de desterritorialização das terras indígenas e as terras indígenas que foram demarcadas pelo Estado, modelos produtivos, né, diferente da lógica indígena de existir, né, de se relacionar com o que está ao seu redor, né, com o seu meio, né. Então, eu escolho o curso de gestão ambiental para tentar conciliar, né, uma lógica indígena, né, valores e princípios indígenas, né, e conciliar com metodologias científicas, né, com metodologias científicas e ferramentas que façam com que a gente consiga pleitear o nosso projeto de sociedade também, né, já que a gente foi impedido de crescer, eu diria, ou projetar uma sociedade para o futuro. A gente foi impedido com o processo colonial que nos deixou, né, à míngua, né, abandonados, e hoje eu escolhi o curso de gestão ambiental para, através da gestão ambiental, tentar trazer ou pautar um novo modelo, né, de
sociedade, de relação com a natureza e a reprodução sociocultural nesse contexto, né? Mas aí, para isso, você precisa analisar uma série de problemáticas socioambientais, socioculturais, socioeconômicas, que, né, estão em diferentes contextos no Brasil, né? No caso dos Caingangue, você tem aqui no sul terras bastante degradadas, né? Então, daí como que você pleiteia, né, ou pauta um modelo produtivo que garanta, né, a autonomia, né, e também a soberania alimentar para essas terras indígenas e que ainda assim consiga manter, né, o pouco que existe de remanescentes de floresta, de recursos naturais, né, dentro das terras indígenas, como que você faz um manejo, né, com um mínimo de equidade ambiental e social, né, nessas terras indígenas. Justamente por isso que daí eu escolho o curso de gestão ambiental para que, com o que eu aprender aqui, voltar para a aldeia e colocar em prática isso e pautar um projeto de sociedade diferente, né, do que está ao nosso redor, que seriam as produções de commodities, que causam tanta degradação ambiental, saúde, né, e uma série de outros desdobramentos, né, que poderíamos falar até o final do dia aqui, o tanto de consequências negativas, né, que é o modelo produtivo hoje pautado pela sociedade traz para o meio ambiente e para as pessoas, né. Então, Douglas, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no UFPR Notícias de hoje. Obrigado. E nesta quinta e sexta-feiras, a UFPR sediou no campus da Reitoria o Seminário Internacional de Avaliação de Contexto na Educação Infantil, Perspectiva Formativa e Proposições. O encontro procura discutir métodos de ensino na educação infantil. O evento reuniu diversos representantes de 25 universidades de todo o Brasil e também da Universidade Italiana de Pavia, além de representantes de ONGs, movimentos sociais, estudantes de pós-graduação e gestores municipais de educação. O dia de ontem foi uma apresentação teórico-metodológica pelas nossas colegas italianas que foram parceiras nesse projeto. No período da tarde, nós apresentamos a nossa proposta, fruto desse diálogo entre Brasil e Itália. E agora, pela manhã, nós temos uma mesa sobre política e avaliação na educação infantil. A ideia é ouvir o Ministério da Educação, ouvir a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que respondem pela oferta da educação infantil, ouvir o movimento social, o MIEMB, ouvir a AMPED, que é a nossa Associação de Pesquisadores em Educação, e ouvir o próprio INEP, que é o órgão responsável por fazer a avaliação. O seminário contou com palestras e fóruns e é muito importante para um projeto de cooperação técnica, realizada por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Infância e Educação Infantil da Universidade. A iniciativa começou em 2013 e procura avaliar o potencial das atividades de ensino realizadas na educação infantil, melhorando a abordagem educacional e as formas de avaliação do aluno no ensino infantil de todo o país. Então, o início foi um processo de formação, capacitação da equipe, por ser uma metodologia sobre avaliação de contexto, que nós não tínhamos uma familiaridade inicial, e é uma metodologia que é proveniente de um grupo de estudos, que é da Universidade de Pavia. Então, neste processo, 2013, foi este momento de capacitação. A realização da pesquisa em 2014, uma pesquisa de campo, nessas 4 capitais brasileiras, em instituições de educação infantil públicas, e nós fizemos este processo de pesquisa que não foi propriamente uma avaliação da qualidade das instituições, mas uma avaliação da potencialidade desses instrumentos de avaliação em serem, digamos, empreendidos no Brasil. Para nós é uma satisfação porque reunir no mesmo espaço pesquisadores, gestores, para discutir tanto pesquisa como política, revela um compromisso que nós temos em intervenção na melhoria da qualidade da educação infantil. Nós não estamos interessados em fazer pesquisa para nós, para os nossos alunos, né? Mas nós estamos interessados numa pesquisa que, de fato, faça intervenção e melhore as condições objetivas da vida das crianças.
O setor de educação profissional e tecnológica, CEPT, obteve a melhor nota média entre as instituições públicas do Paraná no Enem 2014. A instituição oferece cursos de formação profissional para jovens e adultos em todos os níveis. As notas foram divulgadas esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Falamos agora da previsão do tempo. Uma frente fria está sendo deslocada em direção à região sul, mas por causa da massa de ar quente que predomina por aqui, ela não deve trazer chuva nos próximos dias. Então o tempo segue ensolarado no final de semana. Acompanhe. No sábado e no domingo, o sol deve aparecer entre nuvens em Curitiba e região metropolitana. Não haverá possibilidade de chuva nem de neblina pela manhã. As temperaturas serão agradáveis, entre 11 e 25 graus. Notícias de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode rever estas reportagens e outros programas da UFPR TV no nosso site. E nós estamos também nas redes sociais, então curta a gente lá no Facebook e no YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira. Tchau!